Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Comenta aí. Seja bem-vindo ao Portal da Insônia. Antes de o mundo o conhecer como Platão, o gigante da filosofia, ele era Arístocles, um jovem nascido em berço de ouro na Atenas do século V, antes de Cristo. Vindo de uma das famílias mais nobres e influentes da cidade, com parentes que eram figuras políticas importantes, seu destino parecia traçado. Ele tinha tudo para ser um grande líder ateniense. Inteligência, uma educação impecável e o nome de família certo. Até seu apelido Platão, que pegou e ficou para a história, era imponente. Acredita-se que significava o de ombros largos, um sinal de seu porte físico. Mas a política não era sua única paixão. O jovem Platão também tinha a alma de um artista. Ele escrevia peças de teatro, especialmente tragédias, e sonhava com a glória nos palcos. Ele amava a poesia e as histórias dos grandes heróis, e dedicava seu tempo tanto a imaginar o futuro político de Atenas, quanto a criar versos e diálogos para os festivais de teatro da cidade. Seus dois grandes sonhos, a política e a poesia, pareciam caminhar juntos. Só que a Atenas da juventude de Platão já não era a cidade gloriosa e confiante de antes. Ele cresceu durante os anos sombrios do fim da Guerra do Peloponeso, um conflito devastador que terminou com a derrota de Atenas para sua grande rival, Esparta. A derrota trouxe humilhação e uma crise política profunda, que culminou em um dos períodos mais brutais da história da cidade: o governo dos 30 tiranos. Esse regime, uma ditadura cruel imposta por Esparta, era liderado por homens que perseguiam, exilavam e executavam seus oponentes sem julgamento. Para o choque de Platão, alguns desses tiranos, como Crítias e Cármides, eram seus próprios parentes. Ele viu de perto a sede de poder corromper tudo, a violência substituir o debate e a justiça ser pisoteada. A política, que ele idealizava como um caminho nobre, se revelou um jogo sujo e perigoso. Seu sonho começou a virar pesadelo. Mesmo com a queda dos tiranos e a restauração da democracia, a decepção de Platão só aumentou. A nova democracia, em sua busca por vingança, cometeria o ato que mudaria a vida dele para sempre: a condenação de seu mestre e amigo, Sócrates. A política real o havia quebrado. A poesia, que imita a vida, já não parecia suficiente. É curioso como, às vezes, a vida destrói nossos primeiros sonhos para nos forçar a construir outros, maiores. Aquele jovem aristocrata que queria ser poeta e político foi tão profundamente ferido pela realidade que precisou abandonar tudo. E das cinzas de seus antigos sonhos, ele começaria a buscar algo mais elevado. Não o poder na cidade que existia, mas a justiça na cidade ideal. A filosofia estava prestes a ganhar seu maior nome. A Atenas em que Platão nasceu não era mais o centro solar do mundo grego. Era uma cidade em estado terminal, vivendo os últimos e mais amargos anos de uma guerra que se arrastava por quase 3 décadas. A Guerra do Peloponeso. Foi um conflito longo e brutal contra sua eterna rival Esparta, que envenenou a alma da cidade e esgotou seus recursos. Para um jovem como Platão, que cresceu ouvindo as histórias da Era de Ouro de Péricles, a realidade era um choque. A guerra não era feita só de batalhas distantes. Ela trouxe a praga para dentro dos muros da cidade, matando 1/3 da população. Trouxe a fome, a paranoia e uma desconfiança profunda entre os próprios cidadãos. A confiança que os atenienses tinham em si mesmos, em sua democracia, em seu destino como líderes da Grécia, começou a rachar. As discussões na ágora, a praça pública, se tornaram mais acaloradas e menos racionais. A cidade estava doente, consumida por dentro pelo esforço da guerra e pela perda de seus melhores homens. E então, em 404 a.C., o impensável aconteceu. Atenas perdeu. A derrota foi total e humilhante. Os longos muros que protegiam a cidade, símbolo de seu poder naval, foram derrubados ao som de flautas, em um ato simbólico da vitória espartana. Atenas, a cidade que se via como a luz do mundo, estava de joelhos. O que veio a seguir foi ainda pior. A democracia foi suspensa e em seu lugar surgiu um dos regimes mais sombrios da história ateniense. O governo dos 30 tiranos. Foi um período de terror que durou menos de um ano, mas que deixou cicatrizes profundas. Opositores políticos eram perseguidos e executados sem julgamento. Propriedades eram confiscadas. A cidade vivia sob o medo. Platão, com seus 20 e poucos anos, viu tudo isso de camarote. Como acreditar na política quando ela se transforma em um banho de sangue? Como sonhar com a glória de uma cidade que parecia determinada a se autodestruir? A Atenas que ele amava estava devorando seus próprios filhos, e com eles os sonhos de seu jovem aristocrata. A realidade era amarga demais, e era só uma questão de tempo até que ele buscasse refúgio em outro lugar. Não em outra cidade, mas em outro mundo, o mundo das ideias. Em meio ao caos político e à sua própria desilusão com os sonhos de poeta e político, Platão vagava pelas ruas de Atenas.
Ele buscava algo, talvez sem nem saber o quê. E foi ali, no coração pulsante e barulhento da cidade, a Ágora, que era a grande praça pública, o mercado de Atenas, que ele encontrou uma figura que não poderia ser mais diferente dele. Sócrates não tinha nada de nobre em sua aparência. Pelo contrário, era famoso por ser talvez o homem mais feio da cidade. Tinha olhos saltados, um nariz achatado e largo, uma barriga proeminente e andava quase sempre descalço, com as mesmas roupas surradas. Ele era o oposto exato de Platão, o jovem aristocrata, bonito e bem-nascido. Mas quando aquele homem abria a boca, algo extraordinário acontecia. Sócrates não ensinava como os outros mestres, os sofistas, que cobravam caro para ensinar a arte de vencer debates. Ele não dava palestras nem respostas prontas. Em vez disso, ele fazia perguntas. Simples, diretas e incômodas. Ele parava um general condecorado e perguntava: o que é a coragem? Parava um político influente e perguntava: o que é a justiça? Com uma série de perguntas afiadas, ele ia desmontando as certezas de seus interlocutores, mostrando que, no fundo, eles não sabiam definir as coisas mais importantes em que baseavam suas vidas e carreiras. Ele era como um mosquito irritante, um moscardo, como ele mesmo se chamava, picando a autoconfiança dos poderosos até revelar que a única coisa que ele, Sócrates, sabia era que nada sabia. Para o jovem Platão, que tinha visto a política se afogar em corrupção e violência, encontrar Sócrates foi uma revelação. Ele viu naquele homem feio e pobre uma integridade e um amor à verdade que não existiam em mais nenhum lugar. Sócrates não buscava poder ou dinheiro. Sua única paixão era o cuidado da alma, o esforço para viver uma vida examinada e virtuosa. A tradição conta que, depois de conhecer Sócrates, Platão pegou todas as suas peças de teatro, tudo o que ele havia escrito com o sonho de ser um grande poeta, e queimou em uma fogueira. Foi o fim de Platão, o poeta, e o nascimento de Platão, o filósofo. É fascinante pensar nesse momento de escolha, quando um jovem abandona a ambição pela glória nos palcos e na política, para seguir um velho feio e descalço, em uma busca muito mais perigosa e duradoura, a busca pela verdade. O que Platão aprendeu ao seguir Sócrates pelas ruas de Atenas não foi um conjunto de doutrinas ou respostas prontas. Foi, acima de tudo, um método, uma nova maneira de usar a mente que era, ao mesmo tempo, simples e revolucionária. Era um aprendizado que acontecia não pelo ouvir, mas pelo participar de uma demolição de certezas. Sócrates era o oposto dos sofistas. Os sofistas eram professores itinerantes, uma espécie de coaches da antiguidade, que vendiam o conhecimento como uma mercadoria. Eles ensinavam a arte da retórica, o poder da persuasão, as técnicas para vencer um debate a qualquer custo, independentemente de onde estivesse a verdade. Eram mestres em fazer o argumento fraco parecer o mais forte. Sócrates, por outro lado, não cobrava nada e dizia não saber de nada. Seu método, a dialética, era uma conversa em que ele, através de perguntas, levava seu interlocutor a examinar as próprias crenças. Ele começava com uma pergunta aparentemente inocente: o que é a amizade? O outro, um general, um poeta, um político, respondia com confiança. E aí, o jogo começava. Com uma série de perguntas curtas e lógicas, Sócrates ia mostrando as contradições e as falhas na resposta inicial. Era como descascar as camadas de arrogância e de senso comum até que a pessoa, encurralada pela própria lógica, era forçada a admitir: Sócrates, eu não sei mais o que pensar. Estou confuso. Esse estado de confusão, de aporia, era o objetivo. Era o ponto zero do conhecimento. Sócrates chamava seu método de maiêutica, uma palavra que tem a ver com o trabalho de uma parteira. Sua mãe era parteira e ele dizia que fazia o mesmo. Não colocava ideias na cabeça das pessoas, mas as ajudava a dar à luz as suas próprias ideias, a parir o conhecimento que já estava latente dentro delas. Para isso, era preciso primeiro esvaziar a mente das falsas certezas. Para Platão, que vinha de um mundo onde a política era um jogo de aparências e a retórica uma arma de manipulação, esse método era um terremoto intelectual. Era a descoberta de que a verdade não é uma opinião a ser defendida, mas algo a ser buscado através do diálogo honesto e rigoroso. Era a lição fundamental de que o primeiro e mais difícil passo para a sabedoria é ter a coragem de dizer: eu não sei. Quando a longa e dolorosa guerra do Peloponeso finalmente terminou, com Atenas derrotada e humilhada, um novo governo assumiu o poder. Era o regime que ficaria conhecido como os 30 tiranos. E para a surpresa de muitos, Platão tinha uma conexão muito próxima com eles. O líder do grupo, o implacável Crítias, era seu tio. Outro membro influente, Cármides, era seu primo. O jovem Platão foi formalmente convidado a se juntar a eles. No início,
Ele sentiu uma ponta de esperança. Talvez aqueles homens educados e de boas famílias pudessem finalmente acabar com a corrupção da democracia e trazer ordem e justiça à cidade doente. Era a chance de realizar seu sonho de participar da vida política, de colocar a mão na massa. Mas a esperança durou muito pouco. A política, na prática, se revelou um espetáculo de horror. O regime dos 30 não governou com leis, mas com medo. Eles iniciaram uma verdadeira caça às bruxas, exilando e executando centenas de cidadãos, muitas vezes sem julgamento, apenas para confiscar suas riquezas e eliminar qualquer oposição. A cidade se tornou um lugar onde a delação era incentivada e a vida barata. A justiça que Platão esperava era, na verdade, uma sede de vingança e poder. O ponto de ruptura para ele foi ver o comportamento de seus próprios parentes. Homens que ele conhecia, que deveriam representar o melhor de Atenas, se transformaram em monstros pela ambição. Eles chegaram ao ponto de tentar envolver Sócrates em seus crimes, ordenando que ele prendesse um homem inocente para ser executado. Sócrates, com sua coragem moral inabalável, simplesmente se recusou e foi para casa, arriscando a própria vida. Para Platão, que observava tudo isso de perto, foi a desilusão final e mais profunda. Ele viu a política em sua forma mais crua e brutal. Viu que a busca pelo poder, sem o freio da virtude, levava inevitavelmente à tirania e à injustiça. O sonho de uma carreira política de servir a cidade virou fumaça. É uma lição dura quando a realidade destrói nossos ideais. Platão aprendeu da pior maneira possível que não adiantava tentar consertar um sistema que estava podre em suas fundações. Antes de tentar mudar o mundo, ele percebeu que precisava, primeiro, entender em que consiste a verdadeira justiça. A ferida aberta pela tirania foi o que o forçou a se afastar da política prática para, enfim, se tornar um verdadeiro filósofo. Felizmente, o reinado de terror dos 30 tiranos não durou muito. Em menos de um ano, eles foram derrubados e a democracia foi restaurada em Atenas. Para Platão, que tinha se afastado horrorizado da tirania de seus parentes, esse retorno poderia ter sido um alívio, uma nova chance para a política. Mas o que aconteceu em seguida foi o golpe final em qualquer esperança que ele ainda pudesse ter na política de seu tempo. A nova democracia, em vez de buscar a reconciliação, nasceu com um forte sentimento de revanchismo. E um dos alvos desse sentimento foi Sócrates. Em 399 a.C., o homem que Platão mais admirava, o mais justo e sábio de todos, foi levado a julgamento. As acusações eram vagas e injustas, corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. O julgamento foi um espetáculo político. Sócrates não foi condenado por seus crimes, mas por ser quem era. Um homem que incomodava, que desafiava as certezas dos poderosos, que expunha a ignorância alheia. Um júri de 501 cidadãos atenienses, a maioria gente comum, o considerou culpado. E a pena foi a morte. Para Platão, que esteve presente no julgamento, a cena foi devastadora. Ele viu o melhor homem de Atenas ser condenado pela própria democracia que deveria protegê-lo. Ele viu como a opinião da maioria, quando manipulada por medos e ressentimentos, podia ser tão tirânica quanto o governo de um homem só. Ele viu o povo, em nome da lei, cometer o crime mais ilegal de todos. A morte de Sócrates foi o evento que definiu a vida e o pensamento de Platão. Foi o trauma que o fez romper de vez com a política prática. Se a tirania, o governo de poucos, e a democracia, o governo de muitos, podiam ambos levar à injustiça e à morte do homem mais virtuoso, então, o problema não estava em quem governava, mas no próprio sistema. O problema era a ignorância. A partir daquele momento, Platão dedicaria sua vida a uma única missão: descobrir o que é o verdadeiro conhecimento e como ele poderia ser a base para a construção de uma cidade verdadeiramente justa. A morte de seu mestre foi a semente de toda a sua filosofia. Ele precisava encontrar uma resposta para a pergunta que o assombraria para sempre. Como construir um mundo onde Sócrates não fosse condenado? O ano é 399 a.C. A democracia ateniense, recém-restaurada e ainda insegura, precisava de culpados pela longa crise da cidade. E quem melhor para culpar do que o velho esquisito que andava pelas ruas, fazendo perguntas incômodas? Sócrates, aos 70 anos, foi formalmente acusado e levado a julgamento. Seus principais acusadores eram 3. Meleto, um poeta frustrado, Ânito, um político influente, e Lícon, um orador. As acusações oficiais eram 2, ambas graves. A primeira era a de não acreditar nos deuses que a cidade cultuava e de introduzir novas divindades. Essa era uma acusação de impiedade, a acebeia, um crime que podia levar à morte. A segunda era a de corromper a juventude, transformando os jovens em cidadãos desrespeitosos com a tradição e com os mais velhos. Mas por trás dessas acusações formais estavam as verdadeiras razões, muito mais profundas e políticas.
Sócrates nunca havia escrito um livro, mas sua filosofia era um ataque direto aos sofistas, os mestres da retórica que lucravam com a educação. Muitos jovens ricos e inteligentes, como Platão, e até mesmo o controverso Alcibíades, haviam sido seus seguidores, o que o ligava à elite que muitos culpavam pela derrota na guerra. Além disso, sua insistência em questionar tudo e todos era profundamente irritante para os poderosos. Ao mostrar repetidamente que generais não sabiam o que era a coragem e que políticos não sabiam o que era a justiça, ele não estava apenas fazendo filosofia. Ele estava expondo a incompetência e a hipocrisia da classe dominante de Atenas. Ele era uma ameaça à ordem estabelecida. No tribunal, diante de 501 jurados, Sócrates não se defendeu da maneira que se esperava. Ele não chorou, não trouxe sua família para implorar por misericórdia, não tentou agradar o júri com elogios. Pelo contrário, com sua ironia característica, ele reafirmou sua missão. Disse que era um presente dos deuses para Atenas, um moscardo enviado para despertar a cidade de sua preguiça intelectual. Para Platão, que assistia a tudo, era uma cena de grandeza e tragédia. Ele via seu mestre, o único homem verdadeiramente justo que conhecera, sendo julgado por um sistema corrupto e por uma multidão que não compreendia sua sabedoria. Aquele julgamento não era sobre a culpa ou inocência de um homem. Era sobre o conflito eterno entre a filosofia, que busca a verdade, e a política, que muitas vezes se contenta com as aparências. Diante de um júri de 501 cidadãos, Sócrates teve a chance de se defender. Qualquer outro no seu lugar teria usado de todos os truques da retórica para salvar a pele. Teria chorado, teria elogiado os juízes, teria trazido a esposa e os filhos para o tribunal para despertar a compaixão. Mas Sócrates não era qualquer outro. Ele se recusou a jogar o jogo. Sua defesa, que Platão imortalizou em sua obra Apologia de Sócrates, foi um ato de desafio e de integridade suprema. Ele não pediu perdão. Em vez disso, ele explicou, com calma e ironia, por que ele era, na verdade, um benefício para Atenas. Ele contou a história do oráculo de Delfos, que o havia declarado o homem mais sábio da Grécia. Intrigado, ele passou a vida interrogando os que se diziam sábios, apenas para descobrir que a sua única sabedoria era saber que nada sabia. Ele se comparou a um moscardo, um inseto irritante, mas necessário, que os deuses haviam enviado para picar o cavalo preguiçoso que era a cidade de Atenas, para despertá-la de sua complacência e forçá-la a cuidar de sua alma. Ele não estava corrompendo a juventude, mas ensinando-a a buscar a virtude e a verdade, as coisas mais importantes da vida. O júri, provavelmente irritado por sua atitude desafiadora, o declarou culpado por uma margem de votos pequena. Agora vinha a segunda fase, a definição da pena. Os acusadores pediram a morte. Pela lei ateniense, Sócrates tinha o direito de propor uma pena alternativa, mais branda, como o exílio ou o pagamento de uma multa. Era a sua chance de salvar a vida. Mas, mais uma vez, ele chocou a todos. Com uma ironia cortante, ele disse que, por todos os serviços que havia prestado à cidade, a pena que ele realmente merecia era ser sustentado pelo resto da vida às custas do Estado, com refeições gratuitas no Pritaneu, uma honra reservada aos heróis olímpicos e grandes benfeitores de Atenas. Aquilo foi a gota d'água. O júri, sentindo-se insultado, votou novamente, e desta vez a pena de morte foi confirmada por uma margem muito maior. Ao se recusar a pedir perdão, ao se recusar a se admitir qualquer culpa, Sócrates escolheu seu destino. Para ele, uma vida sem filosofia, uma vida sem o direito de questionar e buscar a verdade, não valeria a pena ser vivida. Ele preferiu a morte a viver em silêncio. A condenação à morte não significou uma execução imediata. Por uma tradição religiosa, Sócrates teve de esperar cerca de 1 mês na prisão. Durante esse tempo, seus amigos mais próximos, incluindo o desolado Platão, iam visitá-lo todos os dias. A prisão se tornou a última sala de aula, onde as conversas sobre a virtude, a justiça e a imortalidade da alma ganharam uma urgência final e terrível. Seus amigos, ricos e influentes, organizaram um plano de fuga. Era tudo relativamente simples. Eles subornariam os guardas e o levariam para o exílio em outra cidade, onde ele poderia viver em segurança. Mas, para a surpresa de todos, Sócrates se recusou a fugir. Sua razão era um último e poderoso argumento filosófico. Ele explicou a seu amigo Críton que, tendo vivido toda a sua vida sob a proteção das leis de Atenas, ele tinha um acordo tácito com elas. Fugir agora seria quebrar esse acordo, seria cometer uma injustiça contra as próprias leis que ele sempre respeitou. Seria como responder a uma injustiça com outra injustiça, algo que ele passou a vida inteira ensinando a não fazer. Mesmo que a decisão dos homens fosse falha, o dever para com a lei era maior. No dia final, a atmosfera na cela era de tristeza profunda. Seus amigos choravam. Apenas Sócrates permanecia calmo, sereno.
Ele passou suas últimas horas discutindo filosofia, consolando seus discípulos e argumentando que a morte, para um filósofo que viveu uma vida boa, não era algo a ser temido, mas talvez a libertação da alma do cárcere do corpo. Quando o sol começou a se pôr, o carrasco chegou com a taça de cicuta, um veneno extraído de uma planta. Platão descreve a cena com uma emoção contida. O carrasco, com lágrimas nos olhos, disse que Sócrates era o homem mais nobre que ele já havia conhecido. Sócrates pegou a taça sem tremer, fez uma prece aos deuses e bebeu o veneno como se fosse vinho. Ele caminhou um pouco, como o carrasco o havia instruído, até que suas pernas começassem a pesar. Então ele se deitou. Aos poucos, a dormência foi subindo de seus pés para o resto do corpo. Suas últimas palavras, dirigidas ao seu amigo Críton, foram um pedido estranho e enigmático. Devemos um galo a Asclépio. Pague a dívida, não se esqueça. Asclépio era o deus da cura. Talvez para Sócrates, a morte fosse a cura final para a doença da vida. E assim, o homem mais justo de Atenas morreu, vítima da injustiça de sua própria cidade. A morte de Sócrates foi muito mais do que o fim da vida de um homem. Foi a criação de um mártir. A maneira como ele enfrentou o fim, com calma, com razão e com uma lealdade inabalável a seus próprios princípios, transformou sua execução em seu argumento final e mais poderoso. Sua morte se tornou o selo de autenticidade de toda a sua vida. Ele não apenas falou sobre a virtude, ele morreu por ela. Para Platão e os outros discípulos que testemunharam a cena, o impacto foi profundo e permanente. Eles não viram a morte de um criminoso, mas o assassinato do homem mais justo que já conheceram. Aquele evento dividiu a história da vida de Platão em duas, o antes e o depois. Antes, ele era um jovem aristocrata desiludido com a política. Depois, ele se tornou um homem com uma missão. A morte de Sócrates deu a Platão a sua razão de ser. Ele precisava, de alguma forma, justificar a vida de seu mestre. Precisava mostrar ao mundo que Sócrates não era um corruptor, mas um salvador. E a melhor maneira de fazer isso não era com um discurso de vingança, mas com a filosofia. Ele precisava construir um sistema de pensamento que provasse que a busca socrática pela verdade e pela justiça não era um passatempo inútil, mas o único caminho para uma vida boa e uma sociedade sã. É por isso que, em quase todos os diálogos que Platão escreveu, a personagem principal é Sócrates. Ele pegou seu antigo mestre, que nunca escreveu uma linha sequer, e o imortalizou, transformando-o no herói de sua obra literária e filosófica. Ele usou a boca de Sócrates para expor suas próprias ideias, para continuar a missão que havia sido interrompida pela cicuta. A injustiça cometida pela democracia ateniense deixou em Platão uma desconfiança profunda na política como ela é. Se a opinião da maioria podia levar a um erro tão monstruoso, então a verdadeira política não poderia se basear em opiniões, mas em conhecimento. A grande pergunta que guiaria toda a sua obra nasceu ali, naquela cela de prisão. Como construir um Estado onde a justiça seja tão sólida que um homem como Sócrates jamais possa ser condenado? É um fardo pesado para um discípulo carregar, honrar a memória de seu mestre. E Platão carregou esse fardo, criando uma das obras mais influentes da história da humanidade. A morte de Sócrates não foi o fim da filosofia, foi o seu verdadeiro começo. Com Sócrates morto, o clima em Atenas se tornou irrespirável para seus seguidores. Eles eram vistos com desconfiança, como cúmplices do corruptor da juventude. Platão, com seus 28 anos, sentiu o perigo no ar. Ele era o discípulo mais conhecido, um aristocrata que já tinha ligações com o antigo regime dos tiranos. Ficar em Atenas poderia significar ter o mesmo destino de seu mestre. Então, ele tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Platão fugiu de Atenas. Não era uma fuga por covardia, mas por prudência. Ele precisava de tempo e de distância para processar o trauma da morte de Sócrates e para começar a formular as respostas para as perguntas que o consumiam. Ele precisava sobreviver para que a filosofia de seu mestre não morresse com ele. Sua primeira parada foi em Mégara, uma cidade vizinha, onde encontrou refúgio com outro seguidor de Sócrates, o filósofo Euclides. Mas essa foi apenas o começo de uma longa jornada que duraria mais de uma década. Platão se tornou um viajante, um peregrino do conhecimento, absorvendo tudo o que podia das culturas e dos saberes do mundo mediterrâneo. Acredita-se que ele tenha viajado para o Egito, uma civilização milenar que fascinava os gregos. Ali, ele teria entrado em contato com a sabedoria dos sacerdotes egípcios, com sua matemática avançada, sua astronomia e suas crenças sobre a alma e a vida após a morte. A ideia de um conhecimento antigo e sagrado, guardado por uma classe de sábios, certamente deixou uma marca em sua mente. De lá, ele teria seguido para Cirene, no norte da África, onde aprofundou seus estudos de matemática com o famoso Teodoro. E o mais importante de tudo, ele foi para o sul da Itália e para a Sicília, a chamada Magna Grécia.
Essa era uma região onde a influência dos filósofos pitagóricos era muito forte. Os pitagóricos eram uma espécie de comunidade místico-científica. Eles acreditavam que a realidade fundamental do universo não era a água ou o ar, mas os números. Para eles, a matemática era a chave para entender o cosmos e para purificar a alma. Platão ficou profundamente impressionado com essa ideia de que existe uma ordem matemática, uma verdade eterna e imutável por trás do mundo caótico que vemos com nossos olhos. Esses 12 anos de exílio e viagem não foram uma perda de tempo, foram a sua verdadeira pós-graduação. Platão saiu de Atenas como um discípulo de luto e voltou como um mestre com a mente fervilhando com as sementes de matemática, misticismo e política que formariam a base de seu próprio e grandioso sistema filosófico. A longa jornada de Platão após a morte de Sócrates foi muito mais do que uma fuga. Foi uma imersão profunda em outras formas de pensar, uma busca por peças que faltavam em seu quebra-cabeça intelectual. E as duas paradas mais importantes dessa viagem foram o Egito e, principalmente, a Itália. No Egito, uma civilização que já era antiga quando a Grécia ainda engatinhava, Platão encontrou uma sociedade estável, governada por uma casta de sacerdotes reis que guardavam um conhecimento sagrado. Ele ficou fascinado pela geometria egípcia, usada para medir as terras após as enchentes do Nilo, e pela sua astronomia. Essa ideia de um conhecimento exato e divino, guardado por uma elite de sábios, ecoaria mais tarde em sua própria visão do rei filósofo. Mas foi na Itália, na região conhecida como Magna Grécia, que a mente de Platão foi verdadeiramente transformada. Ali, ele entrou em contato direto com os seguidores de Pitágoras. Os pitagóricos eram muito mais do que matemáticos. Eram uma comunidade filosófica e religiosa com uma visão de mundo completamente única. Para eles, a realidade última não era material, era matemática. Os números e as relações geométricas eram a estrutura invisível que governava todo o cosmos. O universo era um cosmos, uma palavra que significa ordem, porque era regido por princípios matemáticos perfeitos. Isso foi uma revelação para Platão. Os pitagóricos também acreditavam na imortalidade da alma e na transmigração, ou seja, que a alma reencarna em diferentes corpos. A vida, para eles, era um processo de purificação, onde a alma, através do estudo da matemática e da música, poderia se libertar do ciclo de reencarnações e se unir à harmonia divina do universo. Platão bebeu intensamente dessas fontes. A lição de Sócrates era sobre a busca da verdade através do diálogo e da ética. A lição dos pitagóricos era sobre a existência de uma realidade superior, perfeita e imutável, acessível não pelos sentidos, mas pela razão pura, pela matemática. Ele pegou a busca socrática por definições universais. O que é a justiça? O que é a beleza? E a uniu à ideia pitagórica de um mundo perfeito. É como se as duas metades de sua filosofia tivessem se encontrado. A partir desse encontro nasceria sua ideia mais famosa e revolucionária, a teoria das formas, ou o mundo das ideias. Um mundo onde a justiça perfeita e a beleza perfeita não são apenas conceitos, mas realidades eternas e imutáveis. O viajante estava pronto para voltar para casa e mudar o mundo. Por volta de 387 a.C., Platão, agora um homem de 40 anos, retornou a Atenas. Ele não era mais o jovem desiludido que havia fugido da cidade uma década antes. Suas viagens o haviam transformado. Ele voltou com uma convicção, um plano, uma missão que definiria o resto de sua vida e mudaria a história do pensamento ocidental. A política o havia decepcionado de todas as formas possíveis. A tirania de seus parentes se mostrou brutal. A democracia do povo se mostrou ignorante e injusta, capaz de matar o homem mais sábio que ele já conhecera. A conclusão de Platão era clara. Não adiantava tentar consertar a política participando dela. Era preciso, primeiro, formar os políticos. Era preciso criar um novo tipo de líder. Com essa ideia em mente, ele comprou um terreno nos arredores de Atenas, um bosque que era consagrado a um herói lendário chamado Academo. E foi daí que veio o nome que ecoaria por milênios, a Academia. Ali, longe do barulho e da corrupção da cidade, ele fundou sua escola. Mas a Academia não era uma escola comum. Era, na prática, a primeira universidade do mundo ocidental. Era um centro de estudos e pesquisa, onde mestres e alunos viviam juntos, em um regime de dedicação total ao conhecimento. O currículo era rigoroso. Para Platão, influenciado pelos pitagóricos, a matemática era a porta de entrada para a verdadeira filosofia. Diz a lenda que, na entrada da academia, havia uma inscrição que dizia que aqui não entre quem não for geômetra. A geometria ensinava a mente a pensar de forma abstrata, a se afastar do mundo confuso dos sentidos e a se aproximar da verdade pura. Mas o objetivo final da academia não era formar matemáticos. O objetivo era formar filósofos capazes de governar.
A missão era profundamente política. Platão queria criar uma elite de líderes que, através de décadas de estudo da matemática, da astronomia, da música e, finalmente, da filosofia, pudessem contemplar as formas perfeitas da justiça, do bem e da beleza. Apenas esses homens, os reis filósofos, seriam capazes de criar uma cidade justa. A academia era a resposta de Platão à morte de Sócrates. Era seu projeto de longo prazo para curar a cidade doente. É impressionante pensar na audácia desse projeto. Decepcionado com o mundo como ele era, Platão não tentou consertá-lo com as mãos, na política do dia a dia. Ele decidiu se retirar para pacientemente forjar as mentes que, um dia, teriam a sabedoria para construir um mundo melhor. A Academia de Platão não se parecia com nenhuma escola que a gente conhece hoje. Não havia salas de aula formais, provas ou notas. Era uma comunidade de pesquisa, um lugar onde o aprendizado acontecia através do debate constante, da convivência e de uma dedicação quase religiosa ao conhecimento. O dia a dia era uma mistura de estudo rigoroso e diálogo socrático. A base de toda a educação era a matemática. Os alunos passavam anos estudando aritmética, geometria, música e astronomia. Para Platão, essas não eram disciplinas técnicas, mas degraus de uma escada. Elas treinavam a mente a se desapegar do mundo visível, que é cheio de imperfeições, e a se acostumar com o mundo invisível das verdades eternas e perfeitas. Depois dessa longa preparação matemática, vinha a etapa final e mais importante, a dialética. A dialética era a arte do diálogo filosófico, o método socrático levado ao seu nível mais alto. Em grupos, os alunos debatiam os conceitos mais fundamentais. O que é a virtude? O que é o conhecimento? O que é o bem? O objetivo era, através da discussão racional, chegar o mais perto possível de uma compreensão das formas perfeitas, que eram a verdadeira realidade. Mas a academia não era só teoria. Havia também um forte senso de propósito prático. Platão queria formar líderes, estadistas, legisladores. Ele acreditava que apenas quem tivesse passado por essa longa e árdua educação filosófica estaria apto a governar. Apenas o filósofo, que viu a luz do bem, poderia guiar a cidade para fora da escuridão da ignorância. Por isso, a academia atraiu jovens de toda a Grécia, muitos deles filhos de famílias importantes, que vinham buscar a formação necessária para uma carreira política. E a escola realmente se envolveu na política, mas de uma forma indireta. Membros da academia foram chamados para ajudar a escrever constituições para novas cidades. O próprio Platão tentaria, de forma desastrosa, aplicar suas ideias na cidade de Siracusa. Por quase 900 anos, a Academia de Platão permaneceu como o mais importante centro de filosofia do mundo antigo. Foi o lugar onde Aristóteles estudou por 20 anos. Foi o berço de onde irradiaram as ideias que moldaram o pensamento ocidental. Era muito mais do que uma escola, era uma aposta de que a educação, a razão e a filosofia poderiam de fato salvar o mundo. No coração de toda a filosofia de Platão, no centro de tudo o que ele escreveu e ensinou, está uma ideia tão radical e poderosa que ela dividiu a história do pensamento em duas. É a famosa teoria das ideias, ou teoria das formas. E ela começa com uma pergunta simples: o que é a realidade? Para a maioria de nós, a realidade é o mundo que vemos, tocamos e ouvimos. São as árvores, as cadeiras, os cachorros, as pessoas. Mas Platão olhava para esse mundo e via imperfeição. Tudo aqui está em constante mudança. A cadeira quebra, o cachorro morre, a pessoa envelhece. Nada aqui é permanente. Tudo é uma cópia, uma sombra, uma versão defeituosa de algo muito mais real. A verdadeira realidade, para Platão, não está neste mundo sensível. Ela existe em um outro plano, um mundo inteligível, um mundo das ideias ou o mundo das formas. Nesse mundo não existem as várias cadeiras imperfeitas que vemos, mas a ideia única, perfeita e eterna da cadeira. Não existem os vários atos de justiça que vemos, sempre falhos, mas a forma perfeita da justiça em si. As coisas que vemos no nosso mundo são apenas participações, cópias mal feitas dessas formas perfeitas. Uma cadeira específica só é uma cadeira porque ela participa da ideia de cadeira. Um ato só é justo porque ele participa da ideia de justiça. O mundo que percebemos com os sentidos é um mundo de sombras. O mundo real, o das formas, só pode ser acessado pela razão, pelo intelecto. Essa é uma virada de 180 graus na nossa forma de pensar. Platão está nos dizendo que o mundo abstrato das ideias, como a ideia de um círculo perfeito que nunca vimos na natureza, mas que podemos entender com a mente, é mais real do que o mundo concreto que está à nossa frente. O conhecimento verdadeiro, portanto, não vem da observação do mundo, como um cientista faria, mas da contemplação dessas formas eternas, como um matemático faz. E por que isso é tão importante? Porque se a justiça perfeita, a beleza perfeita e o bem perfeito existem de verdade,
em algum lugar, então a vida humana ganha um novo sentido. A nossa tarefa não é mais apenas viver bem neste mundo de sombras, mas usar a nossa alma, que pertence àquele mundo das ideias, para nos lembrarmos e nos aproximarmos dessa realidade superior. A filosofia se torna a arte de guiar a alma de volta para casa. A teoria das ideias de Platão não é apenas uma teoria sobre a realidade. Ela é a fundação de sua ética e de sua política. Se o mundo que vemos é apenas uma sombra, então as perguntas mais importantes: o que é a justiça? O que é o bem? Não podem ser respondidas olhando para as ações imperfeitas dos homens. É preciso olhar para além, para o mundo perfeito das formas. Pense na justiça. No nosso mundo, vemos leis que mudam, juízes que se corrompem, decisões que parecem justas para uns e injustas para outros. Tudo é relativo, confuso. Mas Platão diria que, por trás de todos esses exemplos imperfeitos, existe a forma da justiça em si, uma ideia perfeita, única e imutável de justiça. O verdadeiro conhecimento da justiça não é conhecer as leis de Atenas ou de Esparta, mas contemplar essa forma ideal com a mente. O mesmo vale para a beleza. Vemos uma flor bonita, uma pintura bonita, uma pessoa bonita, mas a flor murcha, a pintura desbota, a pessoa envelhece. A beleza delas é passageira, imperfeita. Para Platão, todas essas coisas são apenas ecos da beleza em si, a forma perfeita da beleza, que é eterna e nunca muda. O verdadeiro amante da beleza não se contenta com as cópias, ele busca a fonte original. No topo de toda essa hierarquia de ideias, como o sol que ilumina todo o resto, está a ideia do bem. O bem é a forma suprema, a causa de toda a existência e de todo o conhecimento. É a realidade última. Conhecer o bem é o objetivo final da filosofia e da vida. E aqui está a conexão direta com a política. Para Platão, quem deve governar a cidade? Não o político esperto, que sabe manipular as opiniões da multidão. Não o general corajoso, que entende de guerra. Quem deve governar é o filósofo. A única pessoa que, através de uma vida de estudo e disciplina, conseguiu se libertar das sombras do mundo sensível e contemplar a forma do bem. Apenas quem viu o sol da verdade pode guiar os outros, que ainda estão na escuridão da caverna. A teoria das ideias, portanto, não é um exercício de abstração. É a justificativa filosófica para o projeto mais ambicioso de Platão. A criação de uma cidade governada não pela opinião, mas pelo conhecimento. Não pelo poder, mas pela justiça. Para explicar sua complexa teoria das ideias de uma forma que todos pudessem entender, Platão criou a história mais poderosa e influente de toda a filosofia, a alegoria da caverna. É uma imagem que, uma vez ouvida, nunca mais nos abandona. Ele nos pede para imaginar uma caverna subterrânea. Lá dentro, desde o nascimento, vivem alguns prisioneiros. Eles estão acorrentados de tal forma que só conseguem olhar para a parede do fundo da caverna. Eles nunca viram a luz do sol, nunca viram uns aos outros, nunca viram a si mesmos. A única coisa que eles conhecem é a parede à sua frente. Atrás deles, há uma mureta e, por trás dela, uma fogueira. Entre a mureta e a fogueira, passam pessoas carregando objetos de todos os tipos. Estátuas de homens, de animais, vasos. A luz da fogueira projeta as sombras desses objetos na parede que os prisioneiros estão olhando. Para esses prisioneiros que nunca viram outra coisa na vida, as sombras não são sombras. Elas são a própria realidade. Os ecos das vozes que vêm de trás, eles acreditam que são as vozes das próprias sombras. Eles passam a vida inteira olhando, nomeando e discutindo aquelas figuras que se movem na parede. Eles criam uma ciência das sombras, e os mais espertos entre eles são aqueles que conseguem prever qual sombra vai aparecer em seguida. Essa é a condição da maioria de nós, diz Platão. Vivemos acorrentados, olhando para o mundo sensível, o mundo das aparências. Acreditamos que as coisas que vemos e ouvimos são a única realidade, quando na verdade são apenas cópias imperfeitas, sombras projetadas de uma realidade superior. Nossas opiniões, nossas crenças, nossa cultura, tudo isso é parte desse teatro de sombras. É uma imagem profundamente perturbadora. Platão está nos dizendo que a nossa vida normal, o nosso mundo real, pode ser uma grande ilusão. Estamos tão acostumados com a nossa caverna que nem sequer percebemos que somos prisioneiros. Acreditamos que somos livres, mas estamos acorrentados pelas nossas próprias percepções e opiniões. E o pior, amamos nossas correntes. A história da caverna não termina com os prisioneiros olhando para as sombras. Platão nos pede para imaginar o que aconteceria se um deles fosse libertado, se alguém quebrasse suas correntes e o forçasse a se virar e a olhar para a fogueira. A primeira reação seria a dor. A luz da fogueira, que ele nunca viu, ofuscaria seus olhos. Ele sentiria dor e confusão. Se essa pessoa o arrastasse para fora da caverna, pela subida íngreme e difícil, a dor seria ainda maior.
Ao chegar ao mundo exterior, a luz do sol o cegaria completamente. Ele não conseguiria ver nada. Ele sentiria raiva, tentaria resistir. A libertação não é um processo fácil nem agradável. É violento e doloroso. Aos poucos, seus olhos se acostumariam. Primeiro, ele conseguiria ver as sombras das coisas, depois os reflexos na água. Mais tarde, ele conseguiria ver as próprias coisas, as árvores, os animais, as estrelas à noite. E por fim, com a visão fortalecida, ele conseguiria olhar diretamente para o sol, a fonte de toda a luz e de toda a vida. Nesse momento, ele entenderia tudo. Entenderia que o mundo lá fora é o mundo real, que o sol é a fonte da verdade, a ideia do bem, e que tudo o que ele viveu na caverna era apenas uma ilusão. Ele sentiria pena de seus antigos companheiros que ainda estavam lá embaixo, competindo para ver quem era o melhor em adivinhar sombras. E aqui vem a parte mais trágica e mais importante da alegoria. O que esse prisioneiro liberto deveria fazer? Ele poderia ficar no mundo da luz, contemplando a verdade para sempre. Mas, por compaixão e por um senso de dever, ele decide voltar para a caverna. Ele precisa contar aos outros sobre o mundo real. Ele precisa tentar libertá-los. Mas, ao voltar para a escuridão, seus olhos, agora acostumados com a luz, não conseguem mais enxergar as sombras direito. Ele parece desajeitado, confuso. Quando ele tenta explicar que as sombras não são reais, que existe um outro mundo lá fora, seus companheiros riem dele. Eles o chamam de louco. Dizem que a viagem o estragou. E se ele insistir em tentar libertá-los, se ele tentar quebrar suas correntes à força, eles o matarão. Esse é o destino do filósofo. E claro, essa é a história de Sócrates. O homem que saiu da caverna viu a luz da verdade e, ao voltar para tentar libertar os outros, foi morto por eles. A alegoria da caverna é a história da jornada da alma em busca do conhecimento, mas é também um aviso sombrio sobre o preço da verdade e o perigo de tentar iluminar um mundo que prefere a escuridão. Toda a filosofia de Platão, sua teoria das ideias e a alegoria da caverna, tudo isso converge para sua obra-prima, o livro que é, sem dúvida, o mais influente da história do pensamento político. A República. Não é apenas um livro de filosofia. É um projeto, um manual de instruções para construir, do zero, a cidade perfeita. A pergunta que dá início a toda a obra é a mesma que assombrava Platão desde a morte de Sócrates. O que é a justiça? Para responder, ele propõe um experimento mental. Como é difícil ver a justiça na alma de um indivíduo, ele sugere que eles construam em pensamento uma cidade inteira, a Calípolis, ou Cidade Bela, para tentar enxergar a justiça em letras maiores. Nessa cidade ideal, a sociedade seria dividida em 3 classes, de acordo com a natureza da alma de cada um. A base da pirâmide seria formada pelos produtores, os agricultores, artesãos e comerciantes. Neles, a parte apetitiva da alma, a dos desejos, é a que predomina. A virtude deles é a temperança, a moderação. Acima deles estariam os guardiões, a classe dos guerreiros responsáveis pela defesa da cidade. Neles, a parte irascível da alma, a da coragem e da honra, é a mais forte. Sua virtude principal é, claro, a coragem, e no topo da pirâmide estaria a classe mais pequena e mais importante, os governantes, os reis filósofos. Neles, a parte racional da alma é a que domina. São homens e mulheres que, após uma vida inteira de educação rigorosa, conseguiram sair da caverna e contemplar a ideia do bem. A virtude deles é a sabedoria. E onde está a justiça em tudo isso? A justiça, para Platão, não é uma lei ou um código, é a harmonia. A cidade justa é aquela em que cada classe cumpre a sua função, e apenas a sua função, sem interferir nas outras. É a ordem perfeita, onde os mais sábios governam, os mais corajosos defendem e os produtores produzem, todos em harmonia, como as partes de um organismo saudável. É um projeto radical que desafiava todas as noções de democracia e liberdade individual dos gregos. Platão estava propondo uma sociedade rigidamente hierárquica, baseada não no nascimento ou na riqueza, mas no mérito e na capacidade de cada um. Era esta sua resposta definitiva ao caos político que ele testemunhou. A única salvação para a cidade seria entregar o poder à razão. Para que a cidade ideal de Platão funcionasse, ela precisaria de algumas regras bem radicais, especialmente para as classes superiores, os guardiões e os governantes. A vida deles seria completamente dedicada ao Estado. Para evitar a corrupção e o nepotismo, eles não poderiam ter propriedade privada nem dinheiro. Viveriam em alojamentos comuns, comeriam em refeitórios comuns, como uma grande família de soldados. A família tradicional também seria abolida para essas classes. As crianças não seriam criadas por seus pais, mas pelo Estado, em creches comuns. Elas não saberiam quem são seus pais biológicos, e os pais não saberiam quem são seus filhos. Todos os adultos seriam pais de todas as crianças,
e todas as crianças seriam filhas de todos os adultos. O objetivo era destruir os laços de sangue para criar uma lealdade única e total à cidade. A educação seria a ferramenta mais importante. Desde cedo, todas as crianças, meninos e meninas, receberiam a mesma educação, focada em ginástica para o corpo e música para a alma. Conforme crescessem, passariam por uma série de testes. Aqueles que mostrassem uma natureza mais voltada para os desejos seriam direcionados para a classe dos produtores, os que mostrassem coragem para a dos guardiões, e os poucos que demonstrassem uma capacidade superior para a razão continuariam seus estudos por décadas até, talvez, se tornarem filósofos reis. Mas como convencer todos os cidadãos a aceitarem essa estrutura social tão rígida? Aqui, Platão introduz uma de suas ideias mais controversas e perturbadoras: a mentira nobre, ou o mito das raças. Os governantes contariam a todos os cidadãos uma história. Diriam que, quando os deuses criaram os humanos, eles misturaram diferentes metais em suas almas. Na alma dos governantes, eles misturaram ouro. Na dos guardiões, prata. E na dos produtores, bronze e ferro. Essa história, essa mentira nobre, serviria para que todos aceitassem seu lugar na sociedade como algo natural, divino, e para que não houvesse inveja entre as classes. É uma proposta chocante, vinda de um filósofo que prezava tanto a verdade. Mostra o quão longe Platão estava disposto a ir para garantir a estabilidade e a harmonia de sua cidade perfeita. E nos deixa com uma pergunta incômoda. Para construir uma sociedade justa, às vezes é preciso contar uma bela mentira? No topo da pirâmide da cidade ideal de Platão, reinando absoluto sobre todos, não estaria um general, um herdeiro ou um político eleito pela maioria. Estaria a figura mais radical e central de toda a sua obra, o rei filósofo. Para Platão, essa era a única condição para que a justiça pudesse, um dia, existir na Terra. Ele dizia que as cidades nunca teriam paz, que os problemas da humanidade nunca acabariam, a menos que os filósofos se tornassem reis, ou que os reis e governantes se tornassem verdadeiros filósofos. O poder e a sabedoria, que na sua época andavam separados, precisavam se unir em uma mesma pessoa. Mas quem é esse rei filósofo? É um homem ou uma mulher que passou por um processo de educação que dura quase a vida inteira. Desde a infância, ele foi selecionado por sua capacidade intelectual e por seu caráter. Ele passou décadas estudando matemática, música, astronomia e, finalmente, a dialética, a arte do diálogo filosófico. Essa longa jornada o permitiu fazer o que ninguém mais consegue: sair da caverna das opiniões e contemplar a verdadeira realidade, o mundo das formas. Ele é a única pessoa que viu a justiça em si, a beleza em si, e, acima de tudo, a ideia do bem, a fonte de toda a verdade. Ele não tem mais meras opiniões. Ele tem conhecimento. E aqui vem a parte mais importante, o paradoxo do rei filósofo. Justamente por ter alcançado o conhecimento e a felicidade da contemplação, ele é a pessoa que menos deseja o poder. O poder político, com suas honrarias e riquezas, não significa nada para ele. É uma distração, um retorno à caverna das sombras. Ele preferiria passar o resto da vida no mundo da luz, conversando com a verdade. Ele só aceita governar por um senso de dever, por compaixão pelos que ainda estão na escuridão. Ele governa não porque quer, mas porque é necessário. E é exatamente por isso, por não amar o poder, que ele é o único que pode exercê-lo sem se corromper. Ele não vai legislar para enriquecer ou para favorecer amigos, mas para tentar replicar na cidade, da forma mais fiel possível, a ordem e a harmonia que ele viu no mundo das ideias. É uma visão ao mesmo tempo bela e, para nós, talvez um pouco assustadora. Um governante com poder absoluto, que sabe o que é melhor para todos. Platão acreditava que essa era a única saída para o ciclo de corrupção e injustiça. Entregar o poder não ao mais forte ou ao mais popular, mas ao mais sábio. Mas a grande tese política de Platão é que a cidade é como um espelho da alma humana. Assim como a alma tem 3 partes, a racional, a irascível, da coragem, e a apetitiva, dos desejos, a cidade também tem. E a saúde da cidade, assim como a da alma, depende de a parte certa estar no comando. Quando o rei filósofo governa, a cidade é uma aristocracia, que para Platão significa governo dos melhores. A razão está no controle, e a cidade é justa e harmoniosa. Mas o que acontece quando os filósofos perdem o poder? A cidade começa a se degenerar, a adoecer, em um ciclo que Platão descreve com detalhes impressionantes. O primeiro passo da decadência é a timocracia, o governo da honra. Os filhos dos filósofos, menos interessados na sabedoria e mais na glória militar, tomam o poder. É um governo de guerreiros, como Esparta. A coragem passa a ser mais valorizada que a sabedoria.
Depois, a democracia se corrompe e vira uma oligarquia, o governo dos poucos ricos. Os filhos dos guerreiros, obcecados por riqueza, tomam o poder. Agora, não é mais a virtude ou a honra que define quem governa, mas o dinheiro. A cidade se divide em duas: a cidade dos ricos e a cidade dos pobres, em constante conflito. A oligarquia, por sua vez, leva à democracia. Os pobres, cansados da opressão dos ricos, se rebelam e tomam o poder. Na democracia platônica, todos são considerados iguais, e a liberdade é o valor supremo. Mas essa liberdade, para ele, se torna um excesso. Cada um faz o que quer, sem ordem, sem hierarquia, sem respeito pelos mais sábios. É um regime que ele descreve como caótico e agradável, como uma feira livre cheia de cores. E é desse caos da democracia que nasce o pior de todos os regimes: a tirania. A multidão, cansada da desordem, procura um líder forte, um protetor do povo que prometa restaurar a ordem. Esse líder, no início, parece um salvador, mas aos poucos ele elimina seus inimigos, se cerca de guardas e se revela um tirano que escraviza a cidade para satisfazer seus próprios desejos insaciáveis. É um ciclo trágico. A cidade, sem a liderança da razão, vai caindo de nível em nível até chegar ao fundo do poço. Para Platão, a história política era uma eterna luta contra essa decadência. E a única forma de quebrar o ciclo era colocar a filosofia no trono. É uma análise poderosa, que até hoje nos faz pensar sobre os perigos da honra, da riqueza e da liberdade, quando não são guiadas pela sabedoria. Se a cidade justa é aquela em que cada parte cumpre sua função, o mesmo vale para a alma humana. Para Platão, a alma não é uma coisa única e simples. Ela é complexa, dividida em 3 partes distintas, que vivem em um estado de constante tensão e, às vezes, de guerra civil. Para explicar essa ideia, ele usa outra de suas famosas alegorias, a da carruagem alada. Ele nos pede para imaginar a alma como uma carruagem puxada por 2 cavalos e controlada por um cocheiro. O cocheiro representa a parte racional da alma. É a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de buscar a verdade e de fazer escolhas lógicas. Sua função é guiar a carruagem, mantendo os cavalos sob controle e na direção certa. O primeiro cavalo é branco, nobre e de boa raça. Ele representa a parte irascível da alma, também chamada de parte volitiva. É a nossa fonte de emoções como a coragem, a honra, a indignação contra a injustiça e a ambição por glória. Esse cavalo é, em geral, um aliado do cocheiro. Ele ouve a voz da razão e ajuda a controlar o outro cavalo. O segundo cavalo é o oposto. É um cavalo preto, teimoso, rebelde e de má raça. Ele representa a parte apetitiva ou concupiscente da alma. É a sede de todos os nossos desejos e instintos mais básicos. A fome, a sede, o desejo sexual, a busca pelo prazer e pela riqueza material. Esse cavalo é indisciplinado e surdo à razão, sempre tentando puxar a carruagem para baixo, em direção ao mundo dos prazeres terrenos. A vida, para Platão, é essa luta constante. A razão, o cocheiro, precisa da ajuda do cavalo branco da coragem para domar o cavalo preto dos desejos. Uma alma justa e saudável é aquela em que o cocheiro está firmemente no comando, guiando os 2 cavalos em harmonia. Nela, a razão governa, a coragem a apoia, e os desejos são mantidos sob controle. Mas quando o cavalo preto dos desejos se descontrola e assume o comando, a carruagem perde a direção. A alma se torna escrava de suas paixões, buscando apenas o prazer imediato, sem pensar nas consequências. É a imagem perfeita do conflito interno que todos nós sentimos. A batalha entre o que sabemos que é certo e o que nosso corpo deseja. A virtude, para Platão, é a arte de ser um bom cocheiro. A ideia da alma dividida em 3 partes é a chave para entendermos o que Platão queria dizer com justiça e felicidade. Depois de construir uma cidade inteira em pensamento para tentar achar a justiça, ele finalmente a encontra, não em uma lei, mas no equilíbrio perfeito da alma individual. A justiça, para Platão, é um estado de saúde interior. É a harmonia que acontece quando cada uma das 3 partes da alma cumpre a sua função e não interfere na das outras. A razão deve governar. A coragem deve proteger e apoiar a razão, e os desejos devem ser controlados e obedecer. Quando essa ordem interna é alcançada, o indivíduo é justo. Uma pessoa injusta, por outro lado, é alguém cuja alma está em estado de guerra civil. É alguém em quem os desejos, o cavalo preto, se rebelaram e tomaram o controle. É o homem que sacrifica a honra por dinheiro. É a mulher que sabe o que é certo, mas cede à tentação. A injustiça é a desordem da alma, uma doença que a corrói por dentro. E a felicidade? Para Platão, a felicidade não é o prazer. O prazer é o objetivo do cavalo preto, dos nossos desejos mais baixos. A verdadeira felicidade, a eudaimonia,
só pode ser alcançada pela alma justa, pela alma que está em harmonia. A felicidade é a consequência natural de ter a casa em ordem, de viver uma vida guiada pela razão. Essa ideia é radicalmente diferente da nossa. Muitas vezes pensamos na justiça como algo externo, como cumprir as leis, e pensamos na felicidade como algo que buscamos, como uma série de momentos de prazer. Platão vira tudo isso de cabeça para baixo. Para ele, a justiça é algo que se constrói dentro de si, e a felicidade não é algo que se busca, mas algo que resulta de ser uma pessoa justa. O homem justo é feliz, mesmo que seja pobre, torturado e incompreendido. O homem injusto, por outro lado, é infeliz e miserável, mesmo que seja um tirano rico e poderoso, porque sua alma é um caos de desejos insaciáveis. A maior punição para essa injustiça não é a prisão, é ter de viver com uma alma doente. No fim das contas, a grande lição de Platão é que a política começa dentro de nós. Antes de tentarmos construir uma cidade justa, precisamos primeiro nos tornar indivíduos justos. A batalha mais importante não é a que acontece no campo político, mas a que travamos todos os dias, dentro de nossa própria mente, para sermos os cocheiros de nossa própria alma. Por 20 anos, Platão se dedicou à sua academia. Ele era o mestre, o grande filósofo de Atenas, mas suas ideias sobre a cidade perfeita, governada por um rei filósofo, eram apenas isso. Ideias, escritas em diálogos e debatidas nos jardins de sua escola. A política real o havia ferido demais, mas então, quando ele já tinha 60 anos, um convite chegou. Uma chance de transformar a teoria na prática mais ousada que se poderia imaginar. O convite vinha de Siracusa, na Sicília, uma das cidades-estado mais ricas e poderosas do mundo grego. E quem o convidava era Dion, um homem influente na corte de Siracusa e um profundo admirador de Platão e de suas ideias. Dion era cunhado do tirano que governava a cidade, Dionísio I. Acontece que o velho tirano Dionísio I havia morrido, e seu filho, Dionísio II, um jovem de 30 anos, era o novo governante. Para Dion, aquela era a chance de ouro. Ele via em seu sobrinho, o novo tirano, uma lousa em branco. Ele acreditava que, com a educação certa, com a orientação do maior filósofo vivo, Dionísio II poderia ser moldado para se tornar o primeiro rei filósofo da história. A proposta feita a Platão era, portanto, irresistível e assustadora. Venha para Siracusa e eduque o nosso jovem governante. Ensine a ele a justiça, a virtude e o bem. Transforme um tirano por herança em um líder por sabedoria. Era a chance de provar que a República não era apenas uma utopia, uma cidade sonhada em um livro. Era a chance de criar uma cidade justa no mundo real. Platão hesitou. Ele conhecia os perigos da política. Sabia que a corte de um tirano era um ninho de cobras, cheio de intrigas, inveja e bajuladores. Mas como ele poderia recusar? Passar a vida inteira escrevendo sobre a importância de o filósofo governar e, na primeira chance real que a história lhe dava, virar as costas? Seria uma traição a tudo o que ele acreditava. E assim, o velho filósofo aceitou. Ele deixou a segurança e a serenidade de sua academia e embarcou em uma longa viagem para a corte mais luxuosa e perigosa de seu tempo. Ele não ia como um convidado comum. Ele ia como um reformador, com a missão de transformar um homem e, através dele, toda uma cidade. Era a aposta final de um pensador que acreditava tanto na força da razão que estava disposto a entrar na cova dos leões para provar seu ponto. Quando Platão chegou a Siracusa, a recepção foi digna de um rei. O jovem tirano, Dionísio II, parecia fascinado pelo famoso filósofo. Por um breve momento, a corte de Siracusa se tornou uma filial da Academia de Atenas. Dizem que a geometria virou moda e os salões do palácio se encheram de areia para que as pessoas pudessem desenhar figuras geométricas enquanto discutiam filosofia. A utopia parecia por um instante possível, mas a realidade da política logo se impôs. A corte de Siracusa era um ninho de víboras, e a influência de Platão e de seu protetor, Dion, começou a gerar uma imensa inveja e desconfiança. Os velhos conselheiros do pai de Dionísio, liderados por um historiador chamado Filisto, viam em Dion um homem que queria tomar o poder. E viam em Platão um estrangeiro perigoso que estava enchendo a cabeça do jovem tirano com ideias malucas. Eles começaram a envenenar a mente de Dionísio II. Diziam que Dion e Platão estavam conspirando contra ele. Que o objetivo de Dion era usar a filosofia como uma desculpa para enfraquecer o poder de Dionísio e, no momento certo, assumir o trono para si. O jovem tirano, que não tinha a inteligência de Platão nem a força de seu pai, era um homem inseguro e facilmente manipulável. Ele começou a ver conspirações em todos os lugares. A tensão na corte cresceu a um ponto insuportável. A gota d'água foi quando os inimigos de Dion forjaram uma carta que supostamente mostrava que ele estava negociando com Cartago, a grande inimiga de Siracusa.
Sem nem mesmo dar a Dion a chance de se defender, Dionísio o acusou de traição e o baniu da cidade, exilando-o. Com seu protetor expulso, a posição de Platão se tornou insustentável. Ele não era mais um mestre, mas um prisioneiro de luxo. Dionísio insistia que ele ficasse, talvez por medo da má reputação que a partida do filósofo lhe traria. Mas o projeto de transformar o tirano em um rei filósofo estava morto. A filosofia tinha perdido a batalha contra a intriga e a paranoia. Após alguns meses de uma situação constrangedora e perigosa, e com a ajuda de amigos, Platão conseguiu permissão para voltar a Atenas. A primeira tentativa de colocar a República em prática havia sido um fracasso total. A realidade se mostrou muito mais complexa e brutal do que a teoria. O filósofo, mais uma vez, saiu ferido do campo de batalha da política, lembrado de que é muito mais fácil construir uma cidade justa no papel do que no coração dos homens. A história das viagens de Platão a Siracusa é uma trilogia de desastres, e a primeira delas, ocorrida por volta de seus 40 anos, foi talvez a mais chocante e humilhante. Foi a viagem que o transformou de um filósofo que falava sobre política para um que sentiu na pele a sua brutalidade mais extrema. Naquela época, Siracusa era governada por Dionísio I, um tirano poderoso, astuto e absolutamente intolerante a críticas. Platão foi para lá, a convite de seu amigo Dion, o cunhado do tirano, na esperança de influenciar a corte com suas ideias. Mas a sinceridade de Platão não era feita para o palácio de um déspota. Ele falava abertamente sobre a virtude como o bem maior e sobre como um governo justo não deveria se basear na força, mas na razão. Para um tirano como Dionísio, que vivia cercado por bajuladores e mantinha o poder pelo medo, ouvir que a verdadeira felicidade não vem da riqueza ou do poder, mas da justiça, soava como uma ofensa pessoal. A presença de Platão se tornou um incômodo, uma crítica silenciosa à sua forma de governar. O tirano, então, decidiu se livrar do filósofo de uma forma cruel e definitiva. Ele não o matou, o que causaria um escândalo. Em vez disso, quando Platão estava partindo, Dionísio o entregou a um embaixador espartano que estava de passagem, com a ordem de se desfazer dele. O espartano, sem cerimônias, levou Platão para a ilha de Egina, que na época estava em guerra com Atenas. Pela lei local, qualquer ateniense encontrado ali deveria ser morto ou vendido como escravo. E então, o impensável aconteceu. Platão, o aristocrata, o mais brilhante discípulo de Sócrates, o futuro fundador da academia, foi colocado à venda em um mercado de escravos. O homem que passaria a vida escrevendo sobre a alma imortal e a liberdade da razão estava ali, sendo vendido como um corpo, um objeto com um preço. É uma das imagens mais aterradoras da história da filosofia. Mas o destino, às vezes, escreve linhas tortas. No meio daquela multidão estava outro filósofo, um homem chamado Aniceres de Cirene. Ele reconheceu Platão e, horrorizado com a cena, agiu imediatamente. Ele comprou a liberdade de seu colega, pagando o preço pedido pelos captores. Essa experiência brutal foi uma lição que nenhum diálogo filosófico poderia ensinar. Platão aprendeu que, no mundo real, a tirania não era um conceito a ser debatido, mas uma força que podia acorrentar e vender a própria verdade. Dizem que, quando seus amigos em Atenas juntaram o dinheiro para reembolsar Aníceres, ele se recusou a aceitar. E foi com esse dinheiro que Platão comprou o terreno onde fundaria a academia, um refúgio seguro para que a filosofia nunca mais pudesse ser vendida em um mercado. As aventuras. No meio de suas obras mais sérias e densas, como a República, Platão nos deixou uma joia literária, talvez seu diálogo mais belo e divertido, o Banquete. A obra inteira se passa durante uma noite, em uma festa na casa do poeta trágico Agatão, que comemorava uma vitória em um concurso de teatro. Não era um jantar comum. Era um simpósion, uma festa regada a vinho, onde os homens mais inteligentes e influentes de Atenas se reuniam para conversar, beber e se divertir. Naquela noite específica, os convidados decidem deixar a bebedeira de lado e propõem um jogo. Cada um fará um discurso em homenagem a Eros, o deus do amor. O que se segue é uma série de discursos que exploram o amor de todas as formas imagináveis. Um fala do amor como o mais antigo dos deuses. Outro, como a inspiração para os atos de coragem. Mas o discurso mais memorável antes do de Sócrates é o do comediante Aristófanes. Ele conta um mito fascinante sobre a origem dos seres humanos. No início, diz ele, havia 3 gêneros de humanos e todos eram duplos. Tinham 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. Uns eram compostos de 2 homens, outros de 2 mulheres e outros de um homem e uma mulher. Eram seres poderosos e, por isso, os deuses, com medo, os cortaram ao meio. Desde então, cada metade passa a vida procurando desesperadamente pela sua outra metade. É a explicação mítica para aquele sentimento profundo de que o amor nos completa. Quando chega a vez de Sócrates, ele,
como sempre diz que não sabe nada sobre o amor, mas que vai contar o que aprendeu com uma mulher sábia, uma sacerdotisa chamada Diotima. E é aqui que Platão nos apresenta sua teoria do amor como uma escada, uma ascensão. Diotima ensina que o amor, Eros, não é um deus, mas um daimon, um ser intermediário entre os deuses e os homens. Ele é filho da pobreza e do recurso, e por isso vive sempre em busca, sempre desejando o que não tem, a beleza e o bem. O amor, para Platão, começa no nível mais baixo, o desejo por um corpo belo. Mas o verdadeiro amante não para aí. Ele sobe um degrau e percebe que a beleza está em todos os corpos belos. Depois, ele sobe mais um degrau e passa a amar a beleza da alma, que é muito superior à do corpo. Em seguida, ele ama a beleza das leis, das instituições e do conhecimento. Até que, no topo da escada, ele tem uma visão da beleza em si mesma, a forma perfeita e eterna da beleza. O amor, portanto, é uma jornada filosófica que nos eleva do físico para o espiritual, do particular para o universal. É o desejo da alma de se unir ao que é eterno. No banquete, depois de ouvir discursos incríveis, chega a vez de Sócrates. E como era de seu costume, ele começa virando o jogo. Ele diz que não vai falar o que ele pensa, mas sim o que aprendeu com uma mulher, uma sacerdotisa sábia chamada Diotima de Mantineia. É através dela que Platão nos apresenta sua mais famosa teoria sobre o amor, uma jornada de ascensão conhecida como a escada do amor. A jornada começa no chão, no nível mais básico e humano. O primeiro degrau é o amor por um corpo belo. É a atração física, o desejo que sentimos por uma pessoa específica. Mas o verdadeiro amante, segundo Diotima, não pode parar aí. Ele precisa perceber que a beleza que ele ama naquele corpo existe também em muitos outros corpos belos. Esse é o segundo degrau. Amar a beleza física em geral, não apenas em uma pessoa, mas a escada continua subindo. O amante percebe que a beleza da alma, a beleza da inteligência, do caráter, da virtude, é muito mais valiosa e duradoura do que a beleza do corpo. Ele passa a amar pessoas não por sua aparência, mas por sua alma bela, mesmo que seu corpo não seja atraente. Esse é um salto fundamental do físico para o espiritual. Depois, sua visão se expande ainda mais. Ele começa a amar a beleza nas atividades humanas e nas instituições. Ele vê a beleza em uma lei bem feita, em uma cidade bem governada, na organização do conhecimento. Ele já não ama apenas pessoas, mas a beleza das ideias e das estruturas que tornam a vida humana melhor. Até que, no último degrau, no topo da escada, ele tem uma visão ofuscante. Ele não vê mais uma coisa bonita, mas a beleza em si, a forma pura, perfeita e eterna da beleza, da qual todas as coisas belas do nosso mundo são apenas cópias imperfeitas. É uma experiência mística, o objetivo final do amor. E qual o propósito de tudo isso? Diotima explica que o amor é o desejo de gerar e de dar à luz no belo, buscando a imortalidade. No nível mais baixo, geramos filhos, mas nos níveis mais altos, a alma, fecundada pela beleza, gera coisas muito mais duradouras. Poemas, leis, obras de arte e, acima de tudo, a filosofia. O amor, para Platão, não é um destino, mas uma jornada. É o motor que impulsiona com a nossa alma para cima, do desejo por um corpo mortal até o amor pela sabedoria imortal. É uma das ideias mais bonitas e otimistas de toda a filosofia, a de que a mesma força que nos faz apaixonar pode, se a seguirmos, nos levar até a verdade. É uma das maiores ironias da história da filosofia. Platão, o homem que escreveu os diálogos mais belos e poéticos de todos os tempos, o filósofo que era, ele mesmo, um artista consumado com as palavras, tinha uma profunda e radical desconfiança da arte e dos poetas. Em sua cidade ideal, a República, eles seriam severamente censurados e, em muitos casos, simplesmente banidos. Mas por quê? Porque o maior escritor da filosofia era tão crítico com a arte. A resposta está no coração de sua teoria mais famosa, a teoria das ideias. Para Platão, a arte, em vez de nos aproximar da verdade, nos afastava dela. E não apenas uma, mas 2 vezes. Vamos pegar o exemplo de uma cama. Para Platão existe, no mundo das ideias, a forma perfeita, única e eterna da cama. Essa é a verdadeira cama, a realidade em si. Depois, temos o marceneiro. Ele olha para essa ideia com a mente e constrói uma cama física, de madeira. Essa cama que usamos é apenas uma cópia imperfeita da cama ideal. Ela já está a um passo distante da verdade. E então vem o artista, o pintor. O que ele faz? Ele olha para a cama feita pelo marceneiro e pinta um quadro dela. A pintura da cama, portanto, é uma cópia da cópia. É uma imitação de algo que já era uma imitação. A arte, para Platão, é mimese, ou seja, imitação. E como tal,
Ela está no terceiro e mais baixo nível da realidade, 2 vezes distante da verdade. O artista é um criador de fantasmas, de aparências. Para Platão, o artista é alguém que finge saber de tudo, mas não sabe de nada. O poeta Homero, por exemplo, escreve sobre guerra, medicina, política. Mas ele era um general? Um médico? Um legislador? Não. Ele era apenas um imitador, alguém que sabia criar imagens convincentes, mas sem o conhecimento verdadeiro por trás delas. Essa crítica é devastadora. Platão está dizendo que a arte não nos eleva, mas nos aprisiona ainda mais fundo na caverna das sombras. Ela nos distrai com belas cópias, nos fazendo esquecer que existe um mundo de verdades eternas a ser buscado. É uma posição difícil de aceitar, vinda de um homem que era, ele mesmo, um mestre da forma literária. Mostra o quão comprometido ele estava com a sua busca pela verdade racional, a ponto de sacrificar a própria arte no altar da filosofia. Para ele, a beleza que engana não era beleza de verdade, era apenas uma tentação no caminho para o bem. A crítica de Platão à arte não era apenas filosófica, era também profundamente moral e política. Para ele, a arte não era um entretenimento inofensivo. Ela era uma das forças mais poderosas na formação do caráter, especialmente o das crianças, e por isso ela era perigosa. O principal alvo de sua crítica era o maior de todos os poetas gregos, a base de toda a educação na Grécia, Homero. As crianças aprendiam a ler e a escrever com seus épicos, a Ilíada e a Odisseia. Os heróis de Homero, como Aquiles e Odisseu, eram os modelos de comportamento para todo jovem ateniense. E é exatamente aí que estava o problema. Platão olhava para os deuses e heróis de Homero e via um péssimo exemplo. Os deuses de Homero são mentirosos, adúlteros, invejosos e cheios de caprichos. Eles brigam entre si, traem os humanos e se comportam de forma tudo menos divina. Como se pode ensinar uma criança a ser virtuosa se os próprios deuses são um modelo de imoralidade? E os heróis não são melhores. Aquiles, o maior dos guerreiros, é consumido pela raiva e pelo orgulho, chegando a abandonar a batalha por uma ofensa pessoal, custando a vida de milhares de seus companheiros. Ele chora, grita, se desespera. Para Platão, esse era um modelo terrível de comportamento. O cidadão ideal deveria ser corajoso, racional e controlado, não um escravo de suas paixões. A arte, especialmente a tragédia, apela para a parte mais baixa da nossa alma, a parte emotiva e racional. Quando vemos um herói sofrendo no palco, nós choramos com ele, sentimos pena, medo. Em vez de fortalecer a nossa parte racional, o cocheiro da nossa alma, a arte alimenta e fortalece o cavalo preto dos desejos e das emoções descontroladas. Ela nos torna mais fracos, não mais fortes. Por isso, na sua cidade ideal, a República, Platão é implacável. Ele diz que, com todo o respeito e admiração que tem por Homero, ele teria de coroá-lo com flores, derramar perfume em sua cabeça e, em seguida, gentilmente acompanhá-lo até os portões da cidade. Homero e a maioria dos artistas seriam banidos. Apenas um tipo de arte seria permitida, aquela que fosse rigidamente controlada pelo Estado. Uma arte que imitasse apenas o bem e a virtude, que contasse histórias de heróis corajosos e deuses perfeitos. Uma arte que, em vez de entreter, educasse. Para Platão, o bem da comunidade e a formação de cidadãos justos eram muito mais importantes do que a liberdade de expressão de qualquer artista. Se Platão teve um grande inimigo intelectual ao longo de toda a sua obra, esse inimigo tinha um nome: os sofistas. Eles não eram uma escola de pensamento, mas um grupo de professores itinerantes, mestres da palavra, que viajavam pelas cidades gregas vendendo seu conhecimento. Eram as celebridades intelectuais da época, homens como Protágoras, Górgias e Hípias, que atraíam multidões e cobravam fortunas de jovens ricos que queriam ter sucesso na vida pública. Em um primeiro momento, eles pareciam ensinar coisas úteis. Na democracia ateniense, onde as decisões eram tomadas em assembleias e os conflitos resolvidos em tribunais populares, saber falar bem era a chave para o poder. E era exatamente isso que os sofistas ensinavam: a retórica, a arte de construir discursos persuasivos, a habilidade de convencer uma multidão de qualquer coisa. Eles eram os coaches da antiguidade, prometendo ensinar a virtude e o sucesso. Mas, para Platão, o que eles faziam era uma fraude perigosa. O problema não estava em ensinar a falar bem, mas no fato de que eles não se importavam com a verdade. Para um sofista, a verdade era uma questão secundária. O que importava era vencer o debate. Eles se orgulhavam de sua habilidade de fazer o argumento mais fraco parecer o mais forte. A base do pensamento sofista era o relativismo. A famosa frase de Protágoras, "O homem é a medida de todas as coisas", resumia tudo. Isso significa que não existe uma verdade com V maiúsculo, não existe uma justiça em si.
O que é verdade para você é verdade para você. O que é verdade para mim é verdade para mim. A justiça é apenas o que a cidade, em um determinado momento, decide que é justo. Essa ideia era um veneno para tudo o que Platão acreditava. Se não existe uma forma perfeita e eterna de justiça, então toda a sua república desmorona. Se não existe um bem universal, então a busca do filósofo é inútil. A filosofia se torna apenas um jogo de palavras, e a política, um jogo de poder onde vence o mais esperto, não o mais justo. Para Platão, os sofistas eram os mestres da caverna. Eles não apenas se contentavam com as sombras, mas ensinavam os outros a manipulá-las para conseguir poder e dinheiro. Eles representavam a antítese de Sócrates, que morreu por se recusar a abandonar a busca por uma verdade que ele acreditava ser universal e absoluta. A luta de Platão contra os sofistas não era apenas uma briga acadêmica, era uma batalha pela própria alma da filosofia. O confronto entre Platão e os sofistas era, no fundo, uma batalha entre duas visões de mundo completamente opostas. De um lado, Platão e a herança de Sócrates, com sua busca apaixonada por uma verdade única, universal e eterna. Do outro, os sofistas, com sua visão de que a verdade é, na melhor das hipóteses, uma questão de perspectiva. A grande arma dos sofistas, e a ideia que Platão mais odiava, estava encapsulada na famosa frase de Protágoras: "O homem é a medida de todas as coisas". O que isso quer dizer? De uma forma simples, significa que não existe uma realidade objetiva, independente de nós. A realidade é o que parece ser para cada um. O vento é frio para quem sente frio, e quente para quem sente calor. Ambas as percepções são verdadeiras para quem as sente. Se isso vale para o vento, vale para tudo. Para a justiça, para a beleza, para o bem. Não existe uma justiça com J maiúsculo. O que é justo é simplesmente o que uma cidade ou um indivíduo decide que é justo em um determinado momento. Não existe um bem universal. O que é bom é aquilo que é útil ou vantajoso para você. A verdade é relativa, maleável, uma ferramenta a ser usada. Para Platão, essa ideia era um veneno, um verdadeiro câncer intelectual que destruía as bases da moral e da própria filosofia. Se tudo é relativo, então a morte de Sócrates foi em vão. Ele não morreu por se recusar a trair a justiça. Ele morreu por uma teimosia, por uma opinião pessoal que não era mais verdadeira que a de seus acusadores. A busca pela verdade se torna sem sentido. O relativismo dos sofistas era um ataque direto a todo o projeto de vida de Platão. Se não existe uma forma perfeita e imutável da justiça, então sua república não passa de um sonho arbitrário. Se não existe um bem universal, então o filósofo não tem nenhuma luz para seguir, nenhuma sabedoria superior para oferecer. A filosofia se transforma no mesmo que os sofistas ensinavam, um jogo de poder, uma disputa de opiniões. Platão via a si mesmo e a Sócrates como médicos da alma, tentando curar a cidade de sua ignorância. Ele via os sofistas como comerciantes que vendiam o que o cliente queria comprar, mesmo que fosse veneno. Eles ensinavam os jovens não a serem justos, mas a parecerem justos para ganhar poder. No final, o que estava em jogo era a própria natureza da verdade. Ela é algo que nós criamos, que moldamos aos nossos interesses? Ou é algo que nós descobrimos? Algo sólido e eterno que existe independentemente de nós? Essa foi a grande batalha de Platão. É o debate que, de certa forma, nunca terminou. Por volta do ano 367 a.C., a Academia de Platão já era o centro intelectual mais importante do mundo grego. Platão, agora um mestre de 60 anos, respeitado e estabelecido, presidia sobre sua criação, ensinando a próxima geração de líderes e pensadores. Foi nesse cenário que um jovem de 17 anos, vindo do norte, chegou a Atenas para se juntar à escola. Seu nome era Aristóteles. Ele não era um aluno qualquer. Nascido em Estagira, uma colônia grega na Macedônia, Aristóteles era filho de Nicômaco, o médico pessoal do rei Amintas, avô de Alexandre, o Grande. Ele não era um ateniense, mas um estrangeiro, um meteco, mas trazia consigo uma mente de um brilho que raramente se via. Desde o início, ficou claro que aquele jovem era diferente. Em um mundo onde os livros copiados à mão eram raros e caríssimos, Aristóteles era um leitor voraz, um colecionador de conhecimento. Dizem que Platão, impressionado com sua inteligência e sua dedicação, lhe deu 2 apelidos. Ele o chamava de o leitor, por sua paixão pelos livros, e, mais importante, de a mente da escola. Quando Aristóteles não estava presente em uma discussão, Platão dizia: "A mente não está aqui." Aristóteles não ficou na academia por 1 ou 2 anos. Ele permaneceu ali por 20 anos, 2 décadas. Ele chegou como um adolescente e saiu como um homem feito, aos 37 anos. Durante todo esse tempo, ele foi o mais dedicado dos platônicos.
Ele absorveu cada detalhe da filosofia de seu mestre. A teoria das ideias, a imortalidade da alma, a busca pela cidade justa. Ele não foi apenas um aluno. Ele se tornou um pesquisador e um professor dentro da própria academia. Para o velho Platão, encontrar Aristóteles deve ter sido a realização de um sonho. Ele finalmente havia encontrado um herdeiro intelectual à sua altura. Alguém que não apenas compreendia a profundidade de suas ideias, mas que tinha a capacidade de levá-las adiante. A relação entre os dois durante essas 2 décadas foi de profundo respeito e admiração mútua. É a história clássica do mestre que encontra o discípulo perfeito, o sucessor que garantirá que seu legado perdure. Por um tempo, parecia que a história da filosofia seguiria um caminho reto e claro. Mas a mente que Platão tanto admirava era afiada e original demais para ser apenas um espelho. Ela estava destinada a não apenas continuar a obra do mestre, mas a desafiá-la e, em muitos aspectos, a virá-la de cabeça para baixo. Por 20 anos, Aristóteles foi o platônico perfeito. Ele bebeu da fonte do mestre, debateu nos jardins da academia e se tornou a mente mais afiada da escola. Era visto por muitos como o herdeiro natural, o homem que levaria a tocha do platonismo para a próxima geração. Mas a mente de Aristóteles, que Platão tanto admirava, não era um espelho. Era uma lente de aumento e logo começaria a focar nas rachaduras do sistema do mestre. A divergência começou no ponto mais central de todos, a teoria das ideias. Platão, o matemático, o místico, olhava para o céu, para um mundo abstrato de formas perfeitas. Aristóteles, o filho de médico, o biólogo, olhava para o chão, para o mundo concreto à sua frente. Para ele, a ideia de que a verdadeira cadeira ou o verdadeiro cavalo existia em um outro plano, separado das coisas, não fazia sentido. A crítica de Aristóteles era ao mesmo tempo simples e devastadora. Ele perguntava: como essas formas, que são estáticas e perfeitas, podem explicar um mundo que está em constante mudança e movimento? Para ele, a realidade não estava em um mundo separado. A essência de uma coisa, a sua forma, não estava em um mundo das cadeiras, mas dentro de cada cadeira de madeira. A verdadeira cavalice estava em cada cavalo de carne e osso que galopa na nossa frente. Para Aristóteles, o caminho para o conhecimento não era fechar os olhos para o mundo sensível e contemplar as ideias. Era o exato oposto. Era abrir os olhos, observar, coletar, classificar e analisar o mundo que podemos ver e tocar. A filosofia de Platão era uma jornada para cima, para fora da caverna. A de Aristóteles seria uma jornada para dentro das coisas, para entender como elas funcionam aqui e agora. Essa divergência filosófica atingiu o ponto de ruptura com a morte de Platão, em 347 a.C. Todos esperavam que Aristóteles, a mente da escola, assumisse a liderança da academia. Mas o escolhido foi Espeusipo, sobrinho de Platão. Talvez por Aristóteles ser um estrangeiro, ou talvez porque suas críticas ao platonismo já eram conhecidas e incômodas. Com a morte do mestre e sem a liderança da escola, Aristóteles, aos 37 anos, deixou a academia. Ele partiu para trilhar seu próprio caminho. Existe uma frase famosa que resume perfeitamente esse momento. Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Não foi uma traição, mas o ato final de um discípulo leal. A maior homenagem que ele poderia prestar a Platão era levar a sério a busca pela verdade, mesmo que isso significasse questionar o próprio mestre. O maior aluno estava pronto para fundar sua própria filosofia. Perto do fim de sua longa vida, depois de décadas ensinando na academia e de suas desastrosas experiências na política de Siracusa, Platão escreveu sua última e mais extensa obra, As Leis. Se a República foi o sonho de um filósofo no auge de seu idealismo, As Leis é a obra de um velho realista, um homem que sentiu na pele a dificuldade de aplicar a utopia no mundo dos homens. Nesse livro, Platão não está mais descrevendo a cidade perfeita, governada por reis filósofos que não precisam de leis porque sua sabedoria está acima delas. Aqui, ele está projetando o que ele chama de a segunda melhor cidade. Uma cidade para seres humanos como eles são, não como deveriam ser. Uma cidade que não é governada pela razão pura de um filósofo, mas por algo mais sólido e concreto, a lei. O tom do livro é diferente. É mais pragmático, mais detalhado, às vezes até um pouco sombrio. Platão, o velho, parece ter perdido um pouco da confiança na capacidade humana de alcançar a perfeição. A cidade de As Leis ainda é autoritária e rigidamente controlada, mas suas regras são pensadas para um mundo imperfeito. A propriedade privada e a família, que eram abolidas para os guardiões na República, são permitidas aqui, embora sob estrito controle do Estado para evitar o excesso de riqueza ou de pobreza. A educação continua sendo fundamental, mas o currículo é mais prático.
O governo é uma mistura de princípios monárquicos e democráticos, buscando um equilíbrio que evite os excessos de ambos. Mas o que mais chama atenção em As Leis é o papel central dado à religião e ao controle social. A cidade teria um conselho noturno, uma espécie de comitê de sábios que vigiaria a vida dos cidadãos, garantindo a ortodoxia religiosa e moral. O ateísmo seria considerado um crime grave, punível com prisão e, em casos extremos, com a morte. A arte e a música seriam ainda mais rigidamente censuradas do que na República, para garantir que apenas as influências corretas chegassem aos cidadãos. A República era uma aposta na educação para libertar as almas da caverna. As leis, por sua vez, parece uma tentativa de construir a melhor caverna possível, uma onde as sombras na parede são cuidadosamente selecionadas pelo Estado para manter a ordem e a estabilidade. É fascinante ver essa mudança no pensamento de um homem tão genial. O Platão idoso, talvez cansado das falhas humanas que viu de perto, parece ter concluído que, se os homens não podem ser governados pela filosofia, eles devem ser governados por leis e pelo temor aos deuses. É o testamento de um idealista que, no fim da vida, aprendeu a dura lição do pragmatismo. Na República, a obra de sua maturidade, Platão coloca o poder nas mãos de um homem, o rei filósofo. Mas em As Leis, sua última e mais longa obra, escrita na velhice, ele muda de ideia de forma radical. O soberano absoluto não é mais um homem, por mais sábio que seja. O soberano é a própria lei. Essa mudança não é um mero ajuste teórico. É o resultado de uma lição amarga, aprendida em suas desastrosas viagens a Siracusa. Ele tentou colocar sua utopia em prática, tentou transformar um tirano em um filósofo e falhou miseravelmente. Viu que a natureza humana, com suas paixões, sua sede de poder e suas intrigas, resiste ferozmente à razão pura. Então, ele projeta sua segunda melhor cidade. Uma cidade que não depende da existência quase impossível de um governante perfeito. Se não podemos ter o governo perfeito da sabedoria, teremos o melhor governo possível, o império da lei. Nessa cidade, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Os governantes não são mestres da lei, mas seus primeiros e mais dedicados servos. A constituição dessa cidade seria mista, pegando o que há de bom na monarquia, a unidade de comando, e na democracia, a liberdade, para criar um sistema equilibrado e estável, que evitasse os extremos tanto da tirania quanto do caos. A lei seria a bússola, o centro de gravidade de toda a vida cívica. A diferença em relação à república é sutil, mas profunda. Na república, o bom governante, com sua sabedoria, cria boas leis. Em As Leis, o sistema é o inverso. As boas leis, cuidadosamente elaboradas e rigidamente aplicadas, é que criam bons governantes e bons cidadãos. A lei se torna a grande educadora, a professora, a muralha que protege a cidade de si mesma. A vigilância sobre a moral e a religião seria ainda mais intensa, pois a obediência às leis divinas e humanas seria a base de tudo. É a confissão de um dos maiores idealistas da história, de que o mundo real é um lugar complicado e muitas vezes decepcionante. É como se, no fim da vida, Platão tivesse olhado para trás e pensado que a aposta em um único homem sábio era arriscada demais. A sabedoria da velhice talvez não seja mais ter as respostas perfeitas, mas entender que as melhores regras são aquelas que nos protegem de nossas próprias e inevitáveis falhas. Platão viveu uma vida longa, muito longa para os padrões da antiguidade. Ele morreu por volta de 347 a.C., com cerca de 80 anos. Até o fim, ele esteve ativo, liderando sua amada academia e trabalhando em sua última e gigantesca obra, As Leis. A tradição conta que sua morte foi serena, o completo oposto do fim trágico e violento de seu mestre, Sócrates. Dizem que ele morreu pacificamente em sua cama, ou, em uma versão mais poética, durante uma festa de casamento, adormecendo para nunca mais acordar. Com sua morte, a liderança da academia passou para seu sobrinho, Speusipo, e não para Aristóteles, o discípulo mais brilhante. Mas o verdadeiro legado de Platão não estava na sucessão de sua escola. Estava guardado em algo muito mais duradouro, seus diálogos escritos. Ele foi o primeiro grande filósofo do Ocidente de quem temos a obra praticamente completa. Um tesouro de pensamento e literatura, preservado cuidadosamente por seus seguidores. E esse legado foi imediato e avassalador. Platão não tinha apenas feito perguntas. Ele havia definido o próprio campo de jogo da filosofia para os milênios seguintes. Política, ética, metafísica, estética, amor, conhecimento, a natureza da alma. Não houve um grande tema da experiência humana que ele não tenha tocado e transformado. Suas ideias se tornaram a fundação sobre a qual grande parte do pensamento ocidental foi construída.
A distinção entre um mundo material imperfeito e um mundo espiritual perfeito influenciou profundamente a teologia cristã e islâmica. A noção de que a alma é imortal e superior ao corpo se tornou uma crença central para bilhões de pessoas. A busca por uma cidade justa inspirou incontáveis utopias e teorias políticas. A influência de Platão é tão profunda que muitas vezes pensamos com categorias platônicas sem nem nos darmos conta. Quando falamos de amor platônico ou buscamos a justiça ideal, estamos usando a linguagem e os conceitos de um homem que viveu há 2.400 anos. Ele construiu os alicerces. A dimensão de sua obra é tão vasta que um importante filósofo do século XX, Alfred North Whitehead, fez uma observação famosa que resume tudo. Ele disse que toda a filosofia europeia não passa de uma série de notas de rodapé a Platão. É como se Platão tivesse escrito o texto principal, e todos os que vieram depois estivessem apenas comentando, concordando ou discordando de suas ideias. O jovem, que um dia sonhou em ser poeta, acabou, no fim, se tornando o poeta imortal da própria filosofia. A Academia de Platão não morreu com ele. Pelo contrário, ela se tornou a instituição de ensino superior mais duradoura da história, funcionando de forma contínua por quase 900 anos, um feito impressionante. Foi um farol de pensamento que atravessou a ascensão e a queda de impérios, até ser finalmente fechada em 529 d.C., por um decreto do imperador bizantino Justiniano, que via a filosofia pagã como uma ameaça ao cristianismo. Mas o legado de Platão foi muito além dos muros de sua escola. Suas ideias vazaram para o mundo e se misturaram com a corrente mais poderosa que estava por vir: o cristianismo. Para os primeiros pensadores cristãos, ler Platão era como encontrar um mapa para suas próprias crenças. A ideia de dois mundos, um mundo sensível, imperfeito e passageiro, e um mundo inteligível, perfeito e eterno, se encaixava perfeitamente com a distinção entre a terra e o céu. A noção da alma imortal, presa em um corpo, buscando retornar à sua verdadeira pátria, parecia uma preparação filosófica para a mensagem cristã. Pensadores como Santo Agostinho viram na filosofia platônica a linguagem perfeita para explicar a fé. E, por mais estranho que pareça, a sombra de Platão também se estende sobre a ciência. A crença de que o universo é escrito em linguagem matemática, de que existem leis perfeitas e elegantes por trás do caos aparente da natureza, é uma ideia profundamente platônica. Cientistas da Renascença, como Galileu e Kepler, que ajudaram a fundar a ciência moderna, acreditavam que estavam descobrindo o plano geométrico de Deus para a criação, uma busca pelas formas perfeitas que governam o cosmos. E essa influência chega até a cultura pop que a gente consome hoje, quase 2.400 anos depois. Quando você assiste ao filme Matrix, com sua ideia de que o mundo que vemos é uma simulação de computador e que a realidade está em outro lugar, você está assistindo a uma releitura high-tech da alegoria da caverna de Platão. Quando usamos a expressão amor platônico, ou quando falamos em encontrar nossa alma gêmea, estamos ecoando mitos e ideias criadas em seus diálogos. E talvez seja por isso que Platão nunca foi embora. Ele não nos deu apenas respostas. Ele nos deu as perguntas mais importantes e as histórias mais poderosas para pensarmos sobre elas. Ele nos deu a esperança de que, por trás das sombras, existe uma luz. De que a nossa vida não é apenas o que acontece aqui e agora, mas uma jornada da alma em busca de algo eterno. No fim, o jovem que queimou suas poesias se tornou o maior contador de histórias de todos. E as histórias que ele nos contou são as que continuamos a recontar para entender a nós mesmos.